Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Então, como é que você tem se alimentado? Você sabia que a alimentação é um fator que pode curar, mas também adoecer a pessoa? Como é que está a sua alimentação? Pensando justamente nisso, que é um tema que toca, que é muito importante também para os Rosa Cruzes, nós convidamos hoje um especialista no assunto, que é o Pedro Devay, que é terapeuta holístico e naturopata, técnico em reabilitação de dependentes químicos e especialista em naturopatia. O Pedro também foi vice-presidente da clínica Oasis Paranaense, uma clínica muito famosa naturista aqui em Curitiba, e é um especialista no assunto e vai nos orientar a todos aqui com relação à alimentação mais correta para a nossa saúde. Tudo bem com você, Pedro? Olá, Jamil, tudo bem? E você, como é que está? Tudo ótimo, é uma honra recebê-lo, viu? O prazer é meu estar aqui falando para um público tão distinto. Obrigado, Pedro. Bom, acho que a primeira pergunta, Pedro, é o que é e o que faz um naturopata? Então, o naturopata, ele faz mais ou menos o curso como médico. Mas quando chega no momento de começar a tratar as doenças, em vez de trabalhar com o químico, com os comprimidos, com as injeções, nós vamos trabalhar com plantas, com alimentos, com argila, com hábitos para propiciar a recuperação do organismo humano. Bom, Pedro, hoje quando se fala em qualidade de vida, né, eu abri o programa falando da alimentação, se coloca a alimentação como um dos principais fatores. Até que ponto isso é verdade ou é lenda? Vamos esclarecer aí, então, hoje. Ok, é muito bem colocado isso. O nosso corpo é formado por células, que são formadas por moléculas de nutrientes que nós absorvemos na nossa alimentação. Então, aquilo que nós somos, aquilo que comemos, é verdade. Não é lenda. Então não é lenda. Não é lenda, tá? Então, eu posso ter uma modificação celular muito significativa dependendo daquilo que eu coma de hoje para amanhã. Por exemplo, vocês vão ver alguns estudos. O Dr. Otto, ele fez um trabalho, e ele foi prêmio Nobel por isso, e ele diz que o câncer acontece a partir da acidificação orgânica. Não diga. Então, quando o organismo está mais ácido, você faz, a probabilidade de você fazer um câncer é muito maior. Certo. Agora, o que faz uma alimentação, o que faz o organismo estar organicamente mais ácido, tá? A alimentação. Então, quando eu tenho uma alimentação muito com alimentos fritos, alimentos industrializados, hoje nós temos uma gama de alimentos com conservantes, corantes, umectantes, estabilizantes. Já parou para ler o rótulo, Jamil, em algum momento de alguns desses alimentos? Confesso que eu não parei muito, mas pelo que você já está falando, eu já estou me preocupando aqui. Então você vai ver que há uma série de antes desses alimentos que tem como efeito principal fazer com que a nossa vida termine antes. Tá? Por isso tanto antes, né? E a acidificação acontece a partir daí. Já é interessante que a alimentação natural, ela tem um efeito exatamente o contrário. Ele tem efeito alcalinizante. Tá? Ele mantém o pH, o potencial hidrogenônico dentro daquilo que era o esperado. Então, por exemplo, quando a gente cita, né, aqui trouxemos algumas frutas, né, quando nós citamos a utilização de frutas, de hortaliças, sabe? Então há a possibilidade, quando nós temos aí um pouquinho mais de frutas, hortaliças, né? Eles têm esse poder de alcalinização que a gente precisa ter para ter uma melhor qualidade de vida. É isso que eu ia te perguntar. Antes de nós entrarmos, né, de cabeça no assunto, o que é, quando você fala em alimentação natural, vamos definir o que é uma alimentação natural? É uma alimentação estritamente vegetariana? Como é que você definiria uma alimentação natural? Ok. Então veja só, claro que existem várias vertentes da alimentação natural, né? Alguém fala assim, bom, eu sou onívoro, eu como carne, mas a minha alimentação é o franguinho que eu tenho lá em casa, é o peixe que eu pego lá, enfim, pode ser dessa maneira? Pode, mas o que eu entendo como uma alimentação natural saudável é uma alimentação natural, saudável, com menos carne possível. Certo, tá? Perfeito. Não vou falar não tenha carne, mas vou falar diminua a carne. Diminua a carne. Hoje os estudos científicos dizem isso, né? A nova pirâmide alimentar, diferente da pirâmide alimentar anterior, né? Tá? Ela fala assim, que se eu uso alimentação cárnea, eu tenho que diminuir essa alimentação cárnea. A carne vermelha eu devo usar de 0
a 2 porções por semana. Interessante. Olha, 0 a 2 porções. A 2 porções. Tá? E a carne branca diminuir quantidade. Tá? Então, uma alimentação natural é uma alimentação que usa os alimentos naturais quanto menos preparados possível. Tá? Então, um cozimento, vou esquecer a fritura, tá? Eu vou ter uma salada antes, vou ter a fruta no meu café da manhã, enfim, eu vou ter os principais nutrientes na sua íntegra, porque nós vamos ver o seguinte, por exemplo, quando eu pego um alimento integral, natural, e eu ponho ele, submeto ele a cozimento, eu vou começar a perder enzimas. Tá? Já existe uma modificação. Já existem modificações, tanto que ele vai sair de reguladores primários para regulador secundário. Tá? Ele já não é mais o primeiro, ele é o segundo, tá? Em ordem de importância. Veja, é muito comum no cozimento, a pessoa preparou ali uma hortaliça qualquer, no cozimento os minerais vão para a água, e a água a gente joga fora. Tá? É verdade. Um regulador importante, o que a gente faz com ele? Joga fora. É verdade. Tá? Acho que a maioria faz isso. Sim, sim. Então, uma alimentação natural é uma alimentação que usa os recursos naturais, frutas, hortaliças, quanto menos elaborado possível. Tá? Então, veja só, existem pessoas que têm esse costume porque a vovó usava. Pega a banana, corta ela lá em cima e põe para cozinhar ela dentro da casca. Dentro da casca, a perda nutricional é menor. Tá? Você preserva a maior parte dos nutrientes. Depois você descasca, claro, a casca joga fora e vai comer a banana. Tá? Isso para fortalecer a região respiratória. Né? Então, existe a possibilidade de você usar as frutas, as hortaliças, com o mínimo de cozimento. Né? Hoje é muito falado, não, eu vou preparar um brócolis, eu vou dar só um susto nele. Né? Usa essa expressão, né? Então, simplesmente vou fazer ele no vapor para ter uma perda menor de nutrientes. Interessante. E agora entrando no assunto, então, qual que é o potencial curativo, terápico das frutas e das hortaliças? Ok. É muito importante essa pergunta, porque às vezes nós falamos assim, o efeito nutricional. Tá? Então eu pego a maçã, por exemplo, vou contar calorias, vou contar vitaminas, vou contar minerais, mas eu não vou contar os fitoquímicos. Tá? Quem são esses fitoquímicos? Os fitoquímicos, mais do que efeito nutricional, ele tem efeito medicamentoso. Olha só, ele tem efeito curativo dentro do nosso organismo. E, infelizmente, essa medicina, a trofologia, a trofologia é o estudo da alimentação. Né? Existem as trofopatogenias, que são as doenças produzidas a partir da alimentação. Tá? Sim. Hoje morre-se mais por excesso do que por carência. Que triste, né? Não, basta nós lembrarmos o seguinte dado, tá? A quantidade de pessoas acima do peso chegou a 52% da população brasileira. Bom, eu sou um exemplo disso. É assustador, tá? É assustador, tá? Então é assim, nós temos oferta, eu tenho dinheiro, eu compro, eu como, e o efeito disso no organismo nem sempre é o melhor. Pelo que você está falando, então as pessoas estão morrendo mais por comer mal? Por comer mal, do que por falta de comida. Sim, sim. Se você for ver estatisticamente, tá? As pessoas que morrem por inanição, por desnutrição, é muito menor do que aquelas pessoas que morrem vítimas de doenças crônico-degenerativas, que essas doenças acontecem principalmente pela alimentação, diabetes, tá? Entupimento das artérias que vai produzir os infartos e por aí vai, tá? As doenças crônicas degenerativas. Bom, agora voltando à sua pergunta, o potencial curativo que existe nos alimentos. E eu gostaria agora de trabalhar um pouquinho com o que trouxemos aqui. Vamos lá, você inclusive trouxe aqui várias frutas, hortaliças, né? Vamos pedir aqui para os nossos câmeras para nos ajudarem. Vou mostrar aqui um pouquinho desses remedinhos. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do alho. O alho, ele é milenarmente usado como medicamento. Tá? Antes de Cristo já se encontrou pinturas em cavernas mostrando o alho e seus efeitos medicamentosos. Por exemplo, a alicina que está aqui no alho tem efeito vasodilatador. Vasodilatador. O alho é isso, para ajudar a controlar a pressão arterial, para baixar a pressão. O alho tem efeito antifebril, o alho tem efeito antibactericida, tá? Antifungicida. Se você tem uma verruga,
corte metade do alho e esfregue o alho sobre a verruga por alguns dias seguidos. E você vai ver que essa verruga cresce e em seguida ela cai. Tá? Ele tem um efeito antifungicida muito interessante. Bom, eu tenho aqui também a cebola. A cebola, ela tem um alto potencial para ajudar a baixar a glicose. Tá? A cebola libera um tipo de insulina natural. É um remedinho muito importante para aquelas pessoas que têm a glicose alterada. Bom, eu não vou estar dando nome de cada um porque não interessa muito aos telespectadores, né? Mas todos esses fitoquímicos têm o seu nome. Por exemplo, na maçã nós temos a pectina. A pectina é um tipo de fibra que tem efeito de desobstrução das artérias coronárias. Tá? Mas a pectina, a maçã, além da pectina, libera insulina natural. Tá? Para as pessoas que têm problema com glicose alterada, a maçã deveria estar presente na alimentação. Olha só, que interessante, quando Pedro. você vai ler sobre os alimentos e seus efeitos medicamentosos, e você fala sobre o limão... Isso que eu ia te perguntar, porque eu peguei talvez até você conheça, não lembro o nome, é uma pesquisadora, acho que paulista, fez um livrinho pequenininho só sobre o limão. Ok. Você deve conhecer. Conceição Trucon? Essa mesmo. Tem. Isso. Eu fiquei, assim, chocado no bom sentido, porque com um potencial curativo, universal. Sim. É isso mesmo, Pedro? Sim. O professor Afonso Balbach, ele tinha um livro As Curas Maravilhosas do Limão e da Laranja. Tá? Então ele já trazia algumas informações mais empíricas. Tá? Hoje não, já existem muitos estudos científicos em cima das frutas, das hortaliças. Tá? Quando você pega um limão, você tem rutina, quercetrina, espiridina, limonena, você tem flavonoides, bioflavonoides, vitamina C, é uma série de nutrientes, e esses nutrientes agem e interagem como reguladores, agem e interagem como desobstrutores de coronárias, agem na redução de triglicérides, enfim, tem um tanto de efeito benéfico para o nosso organismo. Que coisa, hein? Então a vovó usava porque era bom. Sem Hoje dúvida. nós usamos porque nós sabemos qual é o remedinho que está presente ali. E cientificamente comprovado, né? Cientificamente comprovado. Isso que é legal, né? Isso que é legal. Bom, tem aqui embaixo também o tomatinho. Nosso tomatinho bonito. O tomate que foi... Quem não gosta, né? Quem é que não gosta do tomate, né? E no tomate, assim como qualquer outra hortaliça ou fruta amarela, nós temos uma alta concentração de licopeno. O licopeno comprovadamente tem um efeito anticancerígeno. Tá? O licopeno também tem efeito, principalmente para os homens, na prevenção das hiperplasias benignas de próstata. Tá? Que legal. Então trabalha na prevenção das disfunções prostáticas, mas também o licopeno tem efeito cardioprotetor. Protege o coração. Tá? Brincando. E o coração é a doença que mais mata, né? Sem dúvida. Então é um alimento interessante. Bom, eu queria apresentar um vilão aqui, que hoje não é mais vilão, hoje é mocinho. É mocinho? Tá? Hoje é mocinho, o abacate. Tá? Inclusive agora esses dias eu assisti um pedaço do Globo Repórter, né, onde eles falavam do abacate. O abacate não uso porque tem gordura. A ciência descobriu que a gordura poliinsaturada, gordura monoinsaturada, é a gordura saudável, que ela briga contra o LDL, diminuindo o colesterol e fazendo a desobstrução das artérias. Tá? Então, o abacate, que era vilão, hoje é remédio. É remédio. Tá? Então, em pequenas quantidades, o abacate ele é fantástico. Tá? Agora, outra coisa que nós precisamos lembrar, Jamil, a gordura saudável, o ômega 3, o ômega 9, o ômega 11, esse tipo de gordura saudável, ele trabalha não apenas daqui para baixo, mas no cérebro também. No cérebro? Boa parte do nosso cérebro é composto por gordura. Olha, isso é interessante. Então, se eu quero prevenir problemas como Alzheimer, Parkinson e outras disfunções, eu tenho que diminuir a gordura saturada e tenho que... O que é a gordura saturada? Vamos nomear, né? É a fritura, é a margarina, é a manteiga, é a gordura vegetal hidrogenada, e tenho que aumentar a gordura saudável. Essa gordura que o meu organismo precisa. Perfeito. Tá bom? Isso é pedida de nutrólogos no mundo todo, não apenas aqui no nosso Brasil, né? Bom, vou pegar aqui ainda
a cenourinha. Cenourinha alguém famosa. vai falar, nossa, mas que cenourinha mirrada, que cenourinha fina, né? Sem graça até essa cenourinha. Quanto mais fininha, menos agrotóxico. Ah, é? Tá? Então, quando Opa, você então vamos não guardar consegue isso, comprar... Quanto mais fina a cenoura, menos agrotóxicos, né? Quando você pega uma maçãzinha como essa, tão pequenininha, né? Sem graça, essa até tá bonita. Mas algumas que eu compro, às vezes, chega em casa e a filha fala, mas pai, tá feia, tá torta. O bichinho passou por aqui, eu falo, olha, Alessandro, eu vou partilhar com o bichinho. Ele passou porque não tem tanto agrotóxico. Olha tá? aí, né? E a gente esquece disso ou não sabe, né? Ou não sabe, né? Então é importante a gente lembrar. Quando eu tenho a cenoura, por exemplo, eu tenho uma forma muito importante de aumentar a produção de vitamina A no organismo, tá? Aqui eu tenho os carotenos, né? Os carotenoides, que no meu organismo vão se transformar em vitamina A. E a vitamina A é importante para quê? Para prevenção das ites, rinite, sinusite, otite, nefrite e todas as outras inflamações, porque ele fortalece o nosso sistema imunológico. Olha, Pedro, é fantástico essas informações que você está trazendo, porque eu realmente, pelo menos, não sabia da riqueza das frutas e das hortaliças. Você se lembra quando você esteve almoçando, o Jamil nos prestigiou lá no nosso restaurantezinho, né? Não é, eu quero fazer uma correção, não é um restaurantezinho, não, é um super restaurante aí, naturista, né? Uma comida maravilhosa aqui em Curitiba, um restaurante que não só alimenta como cura as pessoas. E eu acho que você ia falar do suco de cenoura, que foi um dos sucos mais deliciosos que eu experimentei na vida. Isso. E pura cenoura, né? Sem pura água, cenoura. Né? Só cenoura. Isso. Então lá nós, diariamente, ontem gastamos uma caixa de cenoura para fazer suco para o pessoal que esteve, sabe? Então esse suco de cenoura, muitas vezes nós aliamos, vocês vão ver as pessoas falando dos sucos verdes. Gente, por que o suco verde? Aqui eu tenho uma folhinha de couve. Ela até não está muito bonita, não está grande, porque ela é orgânica, é da nossa horta lá. Tá? Então, quando eu tenho a couve, eu tenho uma grande riqueza de clorofila. E a clorofila é o principal alcalinizador orgânico. Perfeito. Mas aqui na couve eu tenho cálcio. E cálcio de boa biodisponibilidade. Porque eu vejo as pessoas falar, o médico falou que eu tenho que tomar muito leite, mas a lactose me faz mal. Certo. E a biodisponibilidade, a capacidade do organismo aproveitar o cálcio do leite é muito ruim. Já na couve, a capacidade dele aproveitar é muito boa. A biodisponibilidade é muito boa. Tá? Então veja, nesse suco verde nós podemos agregar outros elementos. Por exemplo, eu tenho aqui o brócolis, né? O brócolis que andou meio sumido aí, naquele calorão, estava difícil, pois né? Estava difícil de achar, né? Agora, gente, vejam só. Quando eu tenho brócolis, esse eu quero lembrar o nome para vocês. Quando eu tenho brócolis, eu tenho sulfarafanos. Sulfarafanos? Isso. Eu tenho indóis, eu tenho glucosinolatos, que isso tem efeito preventivo e curativo do câncer. Opa, tá? Isso é importante. Ele é preventivo e curativo do câncer. E é importante lembrar isso porque a quantidade de pessoas que estão sofrendo vítimas de câncer é muito grande. É absurdo. É absurdo. Por quê? Os hormônios sintéticos que estão na carne, tá? Que são usados para a engorda do animal. Tá? O conservante da carne. Na carne existe um conservante que quando ele se encontra com as aminas, os nitratos, ele é utilizado para conservar a carne. Que quando ele se encontra com as aminas no nosso organismo, ele vai produzir as nitrosaminas, que é potencialmente cancerígena. Tá? E nós usamos diariamente. Por isso que hoje pede-se a diminuição das carnes. Puxa vida, então para aquela pessoa, claro, aqui inclusive nem é o propósito da ordem, né? A gente não faz uma apologia de um tipo de alimentação assim específico para a pessoa, mas pelo que você está falando, Pedro, a pessoa que consome diariamente carne, ela está se expondo a um alto risco. Sim, Tá principalmente o câncer de cólon. Por causa desses hormônios e... Os hormônios conservantes. Que coisa. E é interessante que a indústria quer vender. Você pega uma carne feia e você passa o conservante, a carne fica bonita. E a pessoa compra aquela carne sem saber o que tem por trás. Né? Então é importante, sabe? Agora, precisamos ter cuidado. Né? Esses dias eu fazia uma palestra no local e no tomate. Tá? No tomate nós temos um ácido que ele ajuda a inibir
o trabalho das nitrosaminas. Ah, tá. Então é preciso saber também que misturas a gente pode... Isso. Então veja só, aí alguém falou, oba, agora eu já sei, antes do churrasco eu vou fazer uma saladona de tomate. E está tudo resolvido, né? Bom, isso chama-se redução de danos, tá? Certo. Em dependência química nós falamos de redução de danos, né? Poderia ser feito, claro, mas o ideal não é isso, é diminuir um pouquinho a carne e usar um pouco mais dos alimentos anticancerígenos. Perfeito. Né? Olha, Pedro, uma pergunta que me interessa especialmente, não sei porquê, mas sobre a Ok. obesidade, né? Ah, ok. O que nós podemos falar com relação a frutas e hortaliças para ajudar nessa questão da obesidade, que já é uma doença quase que epidêmica, né? Epidêmica, você falou tudo, tá? Então é importante lembrarmos o seguinte, existem alguns vilões que estão fazendo aumento de peso, tá? Vamos citar em primeiro lugar o açúcar, tá? O açúcar é usado abusivamente. Você fala do açúcar branco ou também o outro tipo de açúcares? Que muitas pessoas falam, usa açúcar mascavo à vontade que está tudo bem, é isso mesmo? Não, então o que acontece? Você nunca viu um pé de açúcar. Não. Você conhece o pé de cana, né? Que aí eles vão tirar e vão fazer o açúcar a partir. O problema é que quando você tem o açúcar, você tem uma alta concentração de bagaço de cana para fazer esse trabalho. Tá? Uhum. Então o que nós aconselhamos? Nós aconselhamos fugir do açúcar e principalmente do açúcar oculto. Qual é esse açúcar oculto? Por exemplo, um refrigerante, qualquer refrigerante cola, ele vai oferecer, tá? Refrigerante cola, tá? Qualquer cola, Qualquer cola, tá? Você vai ter 10 colheres de açúcar em 300 ml. Tá? A quantidade de açúcar é muito grande. Basta dizer o seguinte, que os Estados Unidos, o FDA e outras entidades americanas estão colocando o açúcar como o cigarro foi combatido algum tempo atrás. Tá? Então qual é o vilão hoje nos Estados Unidos? Não é mais o tabaco, é o açúcar. Porque a obesidade está se tornando um problema, como você falou, endêmico. Tá? Então é assustadora a quantidade. Sim, e a partir daí está surgindo outras doenças. Os carboidratos degradados, o pão branco, o arroz branco, o macarrão, nós desvitalizamos os alimentos. Tá? Você tira o trigo no campo com 23 nutrientes e de repente você faz um preparo nele, né? Você passa ele, você beneficia, né? É difícil esse negócio do beneficiamento, porque beneficiar a gente entende que você melhorou. E na realidade você não melhorou, você piorou o alimento, tá? Você tirou nutrientes e agora a maior parte dos nutrientes do que fica no trigo é aqueles nutrientes engordativos. Tá? Então hoje fala-se muito em aumentar a quantidade de reguladores na alimentação. Reguladores primários. O que é? É isso aqui, ó. Frutas, hortaliças, esses são os reguladores primários. Com relação também a outras patologias que também me parece que estão aí assumindo dimensões muito assustadoras, depressão, ansiedade, né? O que você pode nos dizer? Sim. Então, veja só, vamos voltar à alimentação. Nós estamos aí com alguns minutos, né, para encerrar, mas o que você poderia rapidinho nos falar? Vamos voltar à questão da alimentação. Eu vou convidar os nossos telespectadores a conhecerem sobre alimentação. Por exemplo, aqui na banana, tá? A banana tem uma alta concentração de triptofano. Uhum. O triptofano é um aminoácido que, quando digerido, quando processado, ele se transforma em serotonina. Olha que combate a depressão. Sem dúvida. Aumenta a produção de serotonina no cérebro. Isso. Então, não é só a banana, são muitos outros alimentos que está mais escasso na nossa mesa. Tá? Então, quando nós temos uma alimentação com o mínimo necessário daqueles nutrientes específicos, essas doenças são diminuídas. Quando ela já está instalada, que você está usando um bom medicamento e agora você entra com uma alimentação, você potencializa o efeito curativo. Tá? Então é muito interessante ter isso em mente. Então eu comecei um tratamento natural e não vou fazer mais uso do químico. Não, muitas vezes o químico vai ser necessário por um período de tempo, enquanto você organiza o teu organismo para chegarmos ao efeito de cura. Perfeito. Tá? Olha, Pedro, eu costumo dizer isso quando os programas particularmente me comovem ou
né, é uma opinião pessoal, mas eu creio que você precisaria estar aí vindo a miúdo no nosso programa, tal a importância do assunto que você nos trouxe, né? Então a gente já convida você para voltar outras vezes, e eu gostaria que você falasse bem rapidinho agora no finalzinho do programa, você é terapeuta naturista, as pessoas que quiserem te achar, marcar uma consulta com você, como é que fazem? Então, aquelas pessoas que de repente queiram melhorar a saúde, qualidade de vida, é só ligar no 3018 5056, né? Vai cair, essa ligação vai cair na Academia Espaço Holístico Paramita. E ali você fala, olha, eu queria agendar uma avaliação de saúde com Pedro Devay, tá? Aí nós vamos atendê-lo. Pedro, muito obrigado mesmo pela sua presença, foi realmente super esclarecedor. Tenho certeza que o programa vai tocar todo mundo, né, que nos assistiu. Quero lembrar do nosso e-mail, né, o e-mail do programa, presencaeharmonia@amorc.org.br. Nos escreva, diga o que você está achando do programa, dos programas, dê sugestões de pautas, mande suas críticas, todas são muito bem aceitas e nos ajudam a melhorar esse serviço, né? Não deixa de ser um serviço da Ordem Rosa Cruz à comunidade. E agora, no final